Uma boa tarde, amigos, companheiras. Estamos retomando os nossos estudos, ainda continuando com o livro Conflitos Existenciais. E hoje um tema muito interessante que Joana aborda de maneira primorosa. Vazio existencial é o tema. Para criarmos um clima favorável, nós vamos ouvir um pouquinho de melodia por alguns minutos e logo em seguida nós entraremos na matéria propriamente dita. Muito bem. Este tema, aparentemente, é um tema antigo, realmente bem antigo. Só que de maneira que Joana nos traz o estudo, aborda de maneira mais atual, porque desde a minha adolescência, nós já tínhamos essa sensação de vazio. Vazio é uma coisa, e o que era interessante, que gerava um conflito na família, porque os pais não sabiam o que fazer para preencher aquele vazio. Eu posso dizer isso com muita propriedade, porque eu vivi essa experiência Eu tinha meus 19 anos de idade, 18, 19 anos de idade, né? Faltava-me algo, entende? E aí eu passei a ler, passei a estudar, e nessa busca minha incessante do conhecimento, levou meus pais a acharem que eu ia ficar louco, porque eu lia muito, né? Eu entrava no quarto, fechava a porta, isso em São José do Rio Preto, e lia. E o que era interessante é que, vez por outra, eu debatia com os meus amigos. Nós tínhamos uma rodinha de amigos e sempre estávamos juntos. E na época eu já era afeiçoado à espiritualidade, né? E meu cunhado, magnífico, partiu para a espiritualidade. Ele, espírita convicto, ele me puxava para o lado da doutrina espírita. Não tinha maturidade, né? Não tinha maturidade. Na época, em São José do Rio Preto, frequentávamos um centro que existe até hoje, Centro Espírita Allan Kardec, na Boa Vista, perto do colégio Monsenhor Gonçalves, onde eu estudei, né? E nós íamos lá, participávamos da reunião, mas não tinha nenhuma pretensão de mudança interior, porque eu sentia
aquele incômodo que era o vazio, e com isso meu pai me entupia de coisas, né? Lembro que me comprou, e sem poder, viu, coitado? Isso que era uma tristeza, porque não dava parte psicológica, emocional, então dava presentes, né? Me presenteou com uma rádio, uma vitrola, né? Uma vitrola na época, com duas caixas separadas de som e tal. Eu gostava demais de música, sempre gostei demais de música, e ele me presenteou dessa forma, para ver se eu criava ânimo, felicidade, tinha vínculo de felicidade, né? Mas isso não resolveu absolutamente nada, porque a contragosto dele, meu pai não tinha condição de pagar, e os cobradores vinham à porta. O que eu peguei? O aparelho de som, levei na loja, devolvi, quitei as dívidas, não quis saber de dinheiro. No final, o senhor fica, o que foi dado não pede, eu quero devolver e pagar as despesas. Isso foi feito, mas o vazio permanecia, porque era uma coisa interior, né? Era uma coisa que estava lá dentro. Esse quadro do vazio existencial, hoje, é um elemento muito perigoso, porque as pessoas, quando passam por esta crise, que a pessoa, hoje chamamos de crise existencial, né? Crise existencial. A pessoa não sente motivo, né? Não encontra motivo para viver. E nessa de não encontrar motivo para viver, a pessoa busca uma fuga, e geralmente as pessoas são levadas ao suicídio. Infelizmente, né? E muito comum nos jovens, né? Nos jovens, que não encontram apoio, né? Os pais não têm estrutura psíquica para poder fornecer um apoio psicológico, e, consequentemente, o jovem acaba se enveredando por caminhos muito tristes, principalmente nesses temas que a Joana entrou, que é da drogadição. O álcool, o tabaco, né? Do tabaco a maconha, e assim por diante. Da maconha vai para a cocaína e assim por diante, né? Então, esse vazio hoje em dia também existe. As pessoas também se sentem assim, com falta de sentido, de razão para viver, né? Não encontram algo mais sólido onde eles possam se apegar e se identificarem. Por quê? Por causa da falta do autoconhecimento. Infelizmente, uma série de problemas desta natureza são gerados pela falta do autoconhecimento. A pessoa não se conhece, a pessoa não tem uma firmeza, né? Um ponto seguro em si próprio, entende? Então, busca daqui, busca dali, busca de acolá. E às vezes encontram apoio em um elemento mais ainda frágil, que é os traficantes. Infelizmente, essas coisas são muito comuns, e quando não tem um suporte mais forte, mais firme, a pessoa acaba se entregando de maneira muito entristecedora no uso das substâncias psicoativas. Nós teríamos aqui uma série
de casos interessantes para contar, que acho que não vem foge um pouquinho da nossa meta. A meta é o vazio existencial, entender este elemento que visita a nossa vida e que nós precisamos estar preparados para poder superar, né? Pode parecer que o indivíduo, vivendo este estado emocional, se sente perdido, né? Se sente perdido, alienado, ele esquece quem é. Rapaz, olha a sua vida, olha as coisas que você tem. O indivíduo tem um entorno da sua vida recheado de coisas maravilhosas. Mas dentro está vazio. O importante é a pessoa ter uma referência interior. Uma referência interior. E essa referência interior ele vai conseguir através da espiritualidade. Isso é fundamental. Que o indivíduo adquira uma referência espiritual, né? A vida não se resume só nisso. Muito bem, nós estamos vivendo aqui, nós temos que passar por esta experiência, nós temos que passar por esta vivência, né? Mas não se resume, a vida não se resume nisso. A vida é algo maior. A vida é algo maior. Mas como assim, Francisco, algo maior? Porque o indivíduo tem que ter a noção e a visão da espiritualidade. Que ele é um espírito eterno, que está de passagem por esta vida, que essa vida não é a verdadeira, ele está de passagem por esta vida e precisa, nesta existência, colher, semear sementes, eu diria, produtoras, profícuas, entende? Para que ele possa vir colher frutos saudáveis. Voltaremos.